como a justiça na tragédia. Então, na oratória de hoje, eu convido a todos à reflexão sobre a brincadeira que foi feita no começo. Eu estou encarnado um pouco mais de tempo. Então, vamos trazer nessa noite, para a reflexão de todos, sobre o que realmente importa na nossa encarnação. Todos nós, me arrisco a dizer, que ninguém aqui está encarnado pela primeira vez aqui no planeta Terra. Nós já viemos, já voltamos, vamos vir mais algumas vezes, vamos voltar mais algumas vezes para o plano espiritual. E na soma do que a gente fizer enquanto estiver encarnados, é que vai determinar quantas vezes mais nós vamos vir. O nosso espírito, ele é eterno. Então, nós colecionamos capítulos na trajetória do nosso espírito. Deus é justo, é bom, na mesma medida que Ele é bom, Ele é justo. E é disso que nós temos que lembrar. Porque a gente se vê nessa roupagem, a gente pode demonstrar para as outras pessoas algo que nós não somos. Quando um palestrante, um padre, um pastor fala no púlpito, ele pode parecer muito bonzinho, pode parecer muito agradável, mas o seu íntimo, nada daquilo é real. E Deus, ele consegue enxergar no nosso íntimo. Então, nós precisamos ver com os olhos do Espírito, e não apenas com o olho material. O tema de hoje, ele está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou me ater ao item 22, que está nas instruções dos Espíritos, que diz: se fosse uma pessoa boa, teria morrido. Kardec traz até exemplos na carta de Fenelon, onde ele diz, em uma situação, se aquela pessoa fosse uma pessoa boa, teria morrido. E quantas vezes a gente já não ouviu isso? A gente até pode ter falado em um velório, quando sabe que alguém morreu. Se fosse uma pessoa boa, teria morrido. A gente de início já abre o julgamento de que aquela pessoa não era uma pessoa boa. Junto disso, a gente também carrega a mensagem de que Deus não é bom e nem justo. Porque se fosse uma pessoa boa, teria morrido? Então, por que Deus está levando quem é bom e está deixando quem é mau? Perceba que isso, por mais natural que possa parecer, é apenas o nosso material falando. E quando a gente está desconectado com o plano espiritual, é isso que acontece. A gente não percebe as nuances do espírito. É por isso que a gente precisa sempre buscar a conexão com os espíritos e com o plano maior. Mas antes, aqui no título da palestra, a vida curta dos bons. Existe alguma justiça por trás da tragédia? O que seria uma pessoa boa? O que seria uma pessoa ruim? Na doutrina dos espíritos, a gente pode concluir que a pessoa boa é quem consegue cumprir na forma mais pura as leis divinas. O que são as leis divinas? Todos nós temos entalhado dentro do nosso espírito. Na dúvida, se está seguindo certo ou se está seguindo errado, vamos trazer na nossa mente a única regra que Cristo nos deixou. Ele nos deixou apenas uma missão: amar ao próximo como a si mesmo. Então, no momento de dúvida, a gente deve se perguntar: eu estou agindo com o meu próximo como eu gostaria que agissem comigo? Quando eu tenho o poder de decisão, de escolha, eu estou escolhendo assim como eu gostaria que alguém escolhesse para comigo? Essa tem que ser a nossa lombada moral antes de nós agirmos. Além disso, o que é morte? O que é tragédia? Já que o nosso espírito, ele é eterno, nós não morremos. Nós voltamos para o plano espiritual. É apenas uma forma diferente de viver. Então a gente tem que raciocinar em como nós vemos a morte e como nós vemos a vida.
Na minha última palestra aqui, eu falei sobre o tamanho do universo. E o universo ele é bem maior do que vocês possam imaginar. Imaginem o universo. Ele é bem maior do que isso. Nós estamos vivendo em uma galáxia, entre outras 200 bilhões de galáxias. Em um dos universos possíveis e que uma hora vai desaparecer. A ciência calcula que o planeta Terra existe há 15 bilhões de anos. 2026 anos, estamos vivendo só depois de Jesus Cristo. Algumas religiões pensam que as pessoas que morrem ficam adormecidas esperando o retorno de Cristo para o planeta Terra. Eu fico pensando em quem morreu em 2 depois de Cristo. Eita, sono pesado, hein? Oh, esse daí tá descansando bem. Então, por isso, a gente precisa racionalizar no que é a vida, no que é a morte. E é por isso que o Espiritismo veio, para cumprir uma das profecias de Cristo, quando ele disse que mandaria o Consolador prometido. E essa é a missão dos espíritas hoje, de relembrar o que Cristo disse, de retirar o véu da ignorância e de fazer a gente pensar. Tanto que na França hoje, o Espiritismo é visto como uma filosofia e não como uma religião. Porque as questões morais de Kardec, elas falam tão alto quanto a questão religiosa, quanto a fé. Tanto que Kardec trabalha a questão da fé raciocinada e não da fé cega. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele questiona os espíritos. Quando os espíritos dão uma resposta que ele não compreende, ele retorna a pergunta. Então, não é uma fé cega. Ele quer saber o porquê. Primeira questão do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É a resposta. Se ele tem a inteligência suprema e é a causa primeira de todas as coisas, então ele sabe tudo o que aconteceu, ele sabe tudo o que nós fizemos, então não tem como fugir da visão de Deus. Por mais que a gente tente esconder com a máscara social, ele sabe bem quem nós somos. Tratando do Livro dos Espíritos, na pergunta 166, Kardec pergunta: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal pode completá-la numa só existência? E a resposta é clara e objetiva: não. São necessárias várias vivências. Então os espíritos dizem: nós vamos vir, vamos partir e vamos voltar, quantas vezes forem necessárias, até atingirmos a perfeição moral, até chegarmos no nível de Cristo. Então dá para dizer que nós estamos fadados a dar certo. Mais cedo ou mais tarde nós vamos chegar no mesmo patamar de Cristo. Pode demorar 10 encarnações, pode demorar mais 50. Aí o livre-arbítrio de cada um para com as suas decisões. E como é aquela velha frase, graças a Deus, tudo que você plantou você vai colher. Então, se o plantio é bom, a colheita será boa. Se você não planta bem, você não vai colher bem. Assim como se você não faz nada e vive na erradicidade, você não vai colher nada, porque você não plantou nada. Então são essas coisas que a gente tem que trazer para o nosso pensamento no dia a dia. E o que nós chamamos de vida curta, às vezes pode ser uma missão cumprida, um resgate finalizado, uma prova necessária ou um ato de amor planejado antes dessa reencarnação. Os espíritos, eles dão hipóteses do que pode ser quando um ser desencarna com pouca idade. Eu disse isso tudo para justamente preparar a ideia
de que nós já viemos e voltamos várias vezes. Então nós já erramos muitas vezes antes dessa encarnação. E tem algo mais gostoso do que pagar uma dívida, do que pagar um débito? Quando você sai da inadimplência? Quando a Receita Federal para de te ligar? Você pode voltar a andar com a cabeça erguida na Casas Bahia? Pode fazer mais um carnê que o meu eu já paguei todo. Então não é muito bom? Se a gente começar a ver desse jeito, como que a gente vai voltar para o plano espiritual? Com a sensação de dever cumprido. Demorando 20 anos terrestres ou 80 anos terrestres. Vai depender da nossa prova, da misericórdia divina. Só que com o véu do esquecimento, quando a gente reencarna, nós esquecemos. E por que nós esquecemos? Por causa da misericórdia divina. Nós também viemos para pagar débito e ser. Então Deus é tão bom que Ele tira o nosso conhecimento de outras vidas. E nós podemos vir começar do zero, com a chance de acertar dessa vez. Então muitas vezes nós viemos com 15 anos, com 10 anos, a gente cumpre com o que faltava, ou a gente parte um pouco antes para a prova daquele familiar que vai ter que conviver com a dor da perda. Tudo são provas, tudo é para o nosso amadurecimento espiritual. É claro que a dor da perda fica, mas é justamente essa prova que a gente tem que enfrentar. E a doutrina ela vai nos ensinando que nem sempre o culpado é o que mais precisa pagar. Porque Deus é justo, mas Ele é bom. Então, a gente não precisa voltar 100 vezes para pagar 100 vezes. Se nós aprendermos na primeira, na segunda ou na 10ª vez, nós aprendemos. Na questão 199 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por que a vida é interrompida na infância? E os espíritos respondem: pode ser complemento de existência anterior ou prova para os pais. Novamente, os espíritos não dão uma resposta objetiva, porque cada um é cada um. Cada ser encarnado possui apenas um DNA. Não existe um DNA igual ao seu em lugar nenhum do planeta e em lugar nenhum do mundo. Isso é o que nos faz únicos. E nós realmente somos únicos. Dificilmente vai ter alguém que pense exatamente como você, que anda igual você, que fala igual você. Então, o que nós estamos fazendo com essa oportunidade única que nós temos hoje? Nós estamos plantando bem para colher bem? Nós estamos simplesmente vivendo? Ou nós estamos cumprindo com a tarefa que Cristo nos deu? No Livro dos Espíritos, por isso que eu estou trazendo tantas vezes ele diz que a prova também pode ser para quem fica, pode ser uma libertação para aquele que parte, porque estava sofrendo com debilidades no corpo físico, pode ser o reajuste de vidas passadas. Chico Xavier, nas cartas psicografadas dele, teve uma muito especial em Uberaba, que uma jovem, se eu não me engano, de 20 anos, tinha acabado de desencarnar, e ela voltou para dar uma comunicação para a mãe, e ela disse: mãe, minha vida não foi interrompida, ela foi concluída. Em torno dos seus 20 anos, ela conseguiu concluir a sua missão no planeta Terra. Então, para que ela iria ficar? Se nós estamos em uma vida onde a gente está desviado moralmente, a espiritualidade pode nos recolher para que a gente não cometa e não agrave os nossos débitos. Antes de nós adquirirmos mais débitos, a espiritualidade nos resgata para que na próxima vida não estejamos ainda com mais contas a pagar. Nós temos outros diversos exemplos, não só na doutrina dos espíritos. Por exemplo,
Em 1992, o maior atleta em atividade era o Michael Jordan. Nenhum atleta se comparava a ele na atualidade. A lista que faziam era Pelé, Jordan e Muhammad Ali, cada um no seu esporte. E, nas vésperas da Olimpíada daquele ano, a Gatorade, que é uma empresa de isotônico, lançou um slogan: "Seja como o Mike, tome Gatorade". Todos os jovens, todas as crianças queriam ser como Michael Jordan. Um adolescente naquela época se chamava Kobe Bryant. Ele cresceu querendo ser o Jordan e foi o que mais se aproximou. Kobe entrou na liga em 1996, 4 anos depois, teve um começo conturbado, ele demorou para se estabelecer. Em 2006, em outra Olimpíada, ele já era o cara do time, o cara da liga. E um dos colegas mais novos, ele queria se autoafirmar, não só para o Kobe, como para todo o elenco. Então ele falou: o treino começa às 8, eu vou chegar às 6 da manhã. 6 da manhã ele acordou, se trocou. Quando ele chegou no ginásio, o Kobe estava sentado na beira, com bolsa de gelo nos joelhos e com uma toalha cobrindo a cabeça, encharcado de suor. O jogador olhou para ele e demorou um tempo para entender que o Kobe não só já tinha acordado, como ele já tinha treinado e estava descansando. No dia seguinte ele falou: eu vou acordar ainda mais cedo, eu vou chegar às 5 da manhã lá. Na hora que ele chegou, o Kobe estava arremessando no meio do treino. Na manhã seguinte ele falou: não, eu vou chegar ainda mais cedo, eu vou chegar às 4. O Kobe já estava lá treinando e arremessando. E o Kobe falou: você ainda não entendeu que você nunca vai chegar aqui primeiro do que eu? Porque se você começar a acordar mais cedo, eu chego ainda mais cedo. Passou um tempo, Kobe se aposentou do basquete aos 39 anos, se eu não estiver enganado. E ele deu entrevista e ele contou a rotina. Ele acordava às 3 horas da madrugada para fazer o primeiro treino dele. Em dias que não tinha jogo, ele treinava 4 vezes por dia. Em dias de jogo, ele treinava 3, ia para o jogo. Se ele perdesse o jogo, depois ele ainda dava 200 arremessos. Porque ele queria, com o corpo fadigado, acostumar o corpo na dor, no cansaço, para que no próximo jogo ele não tivesse desculpa de estar cansado para errar a bola do jogo. E no final da carreira ele disse: eu aprendi com o meu professor algo que eu levei para a minha vida. O professor me disse: descanse no final e não no meio. E ali ele entendeu que existe o tempo de descanso, mas existe o tempo de trabalho. Então, no tempo de trabalho, ele queria trabalhar o máximo possível para que ele fosse o melhor. E por que eu estou contando isso? Para que a gente reflita. Nós estamos trabalhando no máximo da seara divina? A gente realmente está entregando tudo que pode? A gente está aproveitando o tempo da melhor forma? Ou em algum dia da semana a gente pode fazer um trabalho voluntário? A gente pode trazer alguém para uma reunião como essa? A gente pode ouvir uma pessoa necessitada? Que às vezes no desespero o que uma pessoa precisa é um ombro amigo, um ouvido do seu lado. Então nós realmente estamos fazendo tudo o que nós podemos? Descansem no final, não no meio. 2 anos depois da sua aposentadoria, ele fundou um instituto. Quando o instituto estava em um dos seus melhores momentos, ele desencarnou em um acidente de avião, de helicóptero. Ele, outras 8 pessoas e sua filha de 13 anos na época partiram. Eu acredito que a missão dele estava concluída, assim como da filha. A prova da mãe de ter que seguir a vida, seguir com um instituto, sem 2 pessoas que ela amava. É uma prova difícil, é uma prova dolorida,
Mas se ela quisesse honrar a memória das duas pessoas que ela amava, ela precisava seguir em frente, por mais difícil que fosse. Também dá para lembrar do Instituto Ayrton Senna aqui no Brasil, que está vivo até hoje. Pessoas não viram o Senna correr. Eu não vi. Mas todo mundo conhece o Ayrton Senna. Acordava de madrugada só para ver o Senna correr, não é? Eu fui lá no Rio de Janeiro assistir a corrida. Então, pessoal, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? A gente está aproveitando ao máximo? Estamos fazendo as perguntas certas? Se a gente olhar para alguma tragédia, e no nosso mundo hoje está cheia, a gente acabou de passar por uma pandemia, a gente começou em um conflito na Europa, já estamos com outro. Quantos irmãos não estão partindo? E a gente está olhando para isso como? Estamos olhando como uma tragédia, pessoas inocentes morrendo. A gente está se consolando pelas famílias. Ou a gente está olhando e simplesmente vendo, morreram 10 pessoas hoje. É mais um número. Nós estamos olhando também para as vidas das pessoas que estão nas esquinas precisando de ajuda. Nós estamos olhando para as vidas das pessoas que estão no nosso WhatsApp, que a gente pode mandar uma mensagem para saber se está tudo bem, se a pessoa está melhor, se ela precisa de uma oração. Então, muitas vezes, não é uma tragédia, é um ajuste, é uma libertação. Existe justiça? Com certeza existe justiça. Mas não a justiça da terra, não a dos homens, porque a nossa é totalmente falha. A nossa justiça, muitas vezes, como aconteceu com Cristo, nós libertamos o inocente e nós crucificamos o inocente e libertamos o moralmente bandido, que foi Barrabás. Mas a justiça divina, ela é implacável. As leis divinas, elas são imutáveis com o tempo. E nós carregamos elas no nosso ser. Por isso que nós precisamos sempre buscar a espiritualidade, a reconexão com Deus. E eu queria deixar um fechamento aqui, que o Espiritismo, ele não nos pede para não chorar, até porque Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Só que o Espiritismo, ele nos ensina a não entrar em desespero, porque nós vamos nos encontrar com um ente querido em breve. Então, se vocês sofrem ou conhecem alguém que está sofrendo com a perda de alguém querido, de alguém bom, se lembrem que Deus não erra. A vida não termina e o amor que você sente nunca se perde. Ele pode dar um tempo. Pensem que é só uma pausa em uma vida, em um universo de 15 bilhões de anos. Então, o que são alguns anos até reencontrar o ente querido e a pessoa amada? A justiça divina não é visível aos olhos de um instante, mas ela é perfeita na eternidade. Uma boa noite a todos. Que o Mestre Jesus